Dando continuidade ao idealismo alemão, nós falamos que Fichte ele vai justamente utilizar o eu de Kant e vai transformá-lo de princípio da consciência em princípio criador de toda a realidade, também afirmando que as coisas da realidade, Fichte se refere às coisas da realidade, o que é exterior ao ser humano, como o não eu criado pelo eu. Foi isso que nós, na última aula agora, nós abordamos acerca do idealismo alemão de Fichte. Essa ideia de eu e de não eu, como um princípio criador de toda a realidade, a compreensão da realidade, essa busca de um sistema unificador daquilo que é real, parece estranho para o entendimento comum das pessoas, né? Mas ele passa a ser também o objeto de estudo e de desenvolvimento de um aluno de Fichte, alguém que desenvolveu essa sua ideia e ampliou ela a um nível um pouco superior, né? Nós estamos falando de Friedrich Schelling, né? Friedrich Schelling nasceu em 1775, morreu em 1854. Schelling, ele é natural também da cidade alemã de Leonberg, né? Ele, para você ter uma ideia, aos 23 anos de idade, tornou-se assistente de Fichte, tornou-se aluno de Fichte, depois tornou-se assistente, e um ano depois ele foi nomeado seu sucessor, conseguindo então grande fama dentro da academia alemã, né? Schelling, ele procurou explicar como se dá a existência do mundo real das coisas a partir do eu, né? Enquanto Fichte ele tenta explicar o eu como aquele que conhece as coisas e o conhecimento dos objetos só é possível a partir dessa percepção, né, da existência, ou seja, deixa eu organizar minhas ideias, né? O conhecimento acerca das coisas só é possível em razão da percepção que nós temos, que o sujeito tem, no caso nós, temos do objeto, né? Esse nós seria o eu, né? A condição última do processo de conhecer é justamente a existência do eu como princípio de consciência, né? Ou seja, Schelling, ele vai então, a partir desse princípio, conhecimento das coisas, do mundo real, que se dá apenas como essa realidade das coisas, as coisas que fazem parte dessa realidade, e que para Fichte justamente ele nomeia de não eu, né, aquilo que é exterior ao ser humano, e aquilo que é interior ao ser humano, na sua consciência, é o eu, porque para ele é o princípio criador de toda a realidade, é a partir dele que se percebe o mundo. Schelling, ele parte desse princípio do eu, mas ele discorda de Fichte no que se refere à determinação do mundo como puro não eu. Ou seja, a ideia de que a realidade exterior seria produto da concepção do eu é justamente o objeto de estudo, de crítica de Schelling para justamente ao pensamento de Fichte, naquilo que ele vai falar, o que é o não eu. Ou seja, para Schelling existe um único princípio e uma inteligência exterior ao próprio eu que rege todas as coisas. Ou seja, essa inteligência única e superior e exterior se manifestaria de forma visível em todos os níveis da natureza e até de uma certa forma alcançar o nível mais alto, isto é, o ser humano ou, mais geralmente, o que chamamos de razão. Trata-se, portanto, de uma noção mais compreensível ao senso comum, uma vez que guarda uma certa afinidade com a ideia de Deus, né? Então esse princípio, esse eu superior, o único princípio superior, uma inteligência exterior ao próprio eu, é ele que vai reger todas as coisas e é ele que dá a razão e existência a todas as coisas. Schelling, ele tinha um certo, vamos dizer assim, apreço, né,
a concepção cristã de Deus, né? A ideia de Deus. Então, a ideia de uma inteligência, o espírito que se manifesta e se concretiza no mundo sensível, será o ponto de partida da filosofia de Hegel, né? Conforme veremos na sequência, né? Então, Schelling, ele vai abordar que justamente aquela concepção do não-eu, que é externo do eu, que é toda a realidade externa, de Fichte, Schelling vai abordar que o que dá a existência a todas essas coisas externas, essa variação, essa multiplicidade de eus, né, ou de não-eus diferente do eu de Fichte, é justamente a existência de um eu superior, né, um princípio maior, uma inteligência exterior ao próprio eu e que é superior e rege todas as coisas, que vai se enquadrar diligentemente numa percepção divina acerca desse eu supremo, superior, uma ideia de Deus do qual Schelling é extremamente adepto. Na sequência, essa ideia de uma inteligência ou espírito que se manifesta e se concretiza no mundo sensível, né, superior, é justamente o ponto de partida de um outro pensador que vem na sequência de Schelling, também alemão, chamado Friedrich Hegel, né? Na obra Princípios da Filosofia do Direito, Hegel afirmou que a racionalidade do mundo, né, pode ser descrita justamente que o racional é o real e o real é racional, né? É uma racionalidade do mundo extrema, né? Essa frase ela foi muito utilizada pelo conservadorismo político, né? Oferecendo de uma certa forma a justificativa filosófica para o estado de coisas predominante, né? A afirmação de Hegel de que a racionalidade do mundo existe em função de que o racional é o real e o real é racional, né? Georg Friedrich Hegel nasceu no ano de 1670, morreu no ano de 1831. Portanto, ele teve 3 décadas no século XVIII e 3 décadas no século XIX. Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha, e foi o principal expoente do idealismo alemão, podemos dizer assim, né? A sua obra costuma ser apontada como ponto culminante do racionalismo. Talvez nós poderíamos dizer que nenhum outro pensador tenha conseguido elaborar como ele um sistema filosófico tão abrangente como o que ele desenvolveu, né? Por isso que a frase o racional é real e o real é racional é justamente a evidência de que todo o seu pensamento é justamente um ponto fundamental de um racionalismo, né? Buscando respostas para o maior número de questões, vamos dizer assim, Hegel ele tentou reconciliar a filosofia com a realidade. Segundo um outro filósofo alemão, Herbert Marcuse, o sistema hegeliano ele constitui na seguinte frase: a última grande expressão desse idealismo cultural, a última grande tentativa para fazer do pensamento o refúgio da razão e da liberdade. Essa é a frase que Marcuse aborda do sistema hegeliano, né? E fala que ele constitui justamente a última grande expressão desse idealismo cultural, a última grande tentativa para fazer do pensamento o refúgio da razão e da liberdade. Bom, entre as principais obras de Hegel, nós podemos afirmar 3 grandes obras, né? Fenomenologia do Espírito, Princípios da Filosofia do Direito e Lições sobre a História da Filosofia. Bom, a obra de Hegel é um pouco extensa e nós vamos tratar agora na sequência. Bom, a primeira coisa que nós vamos abordar da filosofia de Hegel
é o idealismo absoluto. Idealismo absoluto. Bom, Hegel entendia a realidade como um processo, podemos dizer assim, análogo ao pensamento, né? Ele dizia que o real é racional e o racional é real. Em outras palavras, o que nós podemos dizer? Primeiro, a realidade possui racionalidade ou identifica-se com ela. Segundo, a razão possui realidade ou identifica-se com ela. Então, olha que interessante, e isso é importante você gravar. Na frase de Hegel, o real é racional e o racional é real, nessa sequência, nós podemos compreender que a realidade, ou seja, o real é racional, a realidade possui racionalidade ou identifica-se com ela. O real é racional, certo? Segundo, a segunda parte da frase, que é o racional é real, nós podemos dizer que a razão, o racional, possui realidade. O racional é real. A razão possui realidade ou identifica-se com ela. Isso é importante observar porque, dessa forma, Hegel rompeu com a distinção tradicional entre consciência e mundo, entre sujeito e objeto, né? O eu e o objeto de conhecimento, né? Para Hegel, a realidade se identificaria totalmente com o espírito, ou ideia, ou razão, e a racionalidade seria o fundamento de tudo que existe, inclusive da própria natureza. Ou seja, o ser humano, então, por sua vez, constituiria a manifestação mais elevada dessa razão. Isso é de extrema importância compreender, né? Hegel, ao conceber a realidade como espírito, ele queria destacar que essa realidade não é apenas uma substância, né, uma coisa permanente, rígida, mas a realidade também é um sujeito com vida própria que pode atuar, que pode se manifestar, que pode ter uma manifestação, pode ter uma atuação. Portanto, entender a realidade como espírito é também entender essa realidade nesse seu atuar constante, ou seja, como o movimento, como um processo, né? Vamos relembrar aqui o devir de Heráclito, né? É como esse vir a ser, né? Como essa transformação contínua, né? Esse tornar-se a existência contínua, né? Esse movimento da realidade, né? Então, vamos repetir que para Hegel, ele fala que essa realidade, ele é como se fosse um espírito, né? Não é apenas uma substância, mas um sujeito, como nós falamos, que tem vida própria, que pode atuar, que pode se manifestar, que pode vir a ser, que pode fazer parte de um processo, e nós devemos então compreendê-la como um devir. Esse movimento da realidade, então, para Hegel, apresentaria os momentos que se contradizem, né? Sem, no entanto, perderem de uma certa forma a unidade do processo, né? A unidade nesse processo que acaba de uma certa forma levando a um crescente autoenriquecimento. Então, esse movimento, né, nós podemos dizer que trata-se de um movimento dialético do real, ou seja, que se processaria, então, dentro desse movimento dialético, em três momentos. Esse movimento dialético do real se processaria, então, em três momentos. Primeiro, esse movimento se processaria do ser em si, né? O primeiro, o ser em si. O que seria esse ser em si? Esse ser em si seria, por exemplo, o momento de uma planta como semente, né? Lembrando da filosofia de Aristóteles, seria o ato de Aristóteles, né? A planta enquanto semente, enquanto ato, né? Mas para Hegel, né, esse ser em si seria a tese. A tese. O ser em si seria a tese. Num segundo momento, nós estamos falando do movimento dialético do real. O primeiro momento seria do ser em si. Grava essa frase, do ser em si. Seria a tese. Qual é o segundo movimento, né? Qual é o segundo momento, aliás? Do ser outro ou fora de si, né?
ou do ser outro ou fora de si. Seria justamente o momento em que essa semente sai de si, desdobra-se em algo distinto, o que para Aristóteles seria as potências, as potencialidades. Para Hegel, enquanto ser em si, a planta enquanto semente é tese, o ser fora de si, ou ser outro, para Hegel seria a antítese. Tese, ser em si, antítese, ser fora de si, ou ser outro. E um terceiro momento desse movimento dialético do real seria o do ser para si. Seria então o momento em que surge a planta, né? Então vamos falar aí novamente, vamos retomar o primeiro movimento, ou o primeiro momento desse movimento dialético seria o do ser em si. Seria, por exemplo, aquele momento onde uma planta ela é uma planta, mas ela está como semente, né? Para Hegel seria então a tese. Um segundo momento desse movimento dialético da realidade seria o do ser outro, ou o do ser fora de si. Esse então seria o momento em que, tomando o mesmo exemplo, essa semente sai para fora, ela desdobra-se, ela desabrocha em algo distinto da primeira forma, que seria a semente. Para Hegel seria a antítese. E o terceiro momento desse movimento dialético do real seria o do ser para si. Tomando o mesmo exemplo, seria o momento em que surge a planta, né? Da semente, existe o processo de desdobramento até que surge algo diferente e distinto num primeiro estado. Esse ser para si seria a síntese dos momentos anteriores. A síntese dos momentos anteriores. Então nós temos ser em si, tese, ser fora de si, antítese, e ser para si, síntese, certo? Síntese em todos os momentos anteriores. Esses momentos do ser em si, do ser outro ou fora de si e do ser para si se sucedem como um movimento em espiral, ou seja, é um movimento circular que não se fecha. De uma certa forma, assim, cada momento final seria a síntese, né? Que seria assim, torna-se de uma certa forma a tese de um novo movimento posterior, de caráter mais avançado, né? Então, é um movimento, por isso nós falamos que é um grande devir, é um movimento, é um processo contínuo, como uma espiral, onde um movimento desencadeia um novo movimento, e esse é da causa de outro movimento, e esse da causa de outro movimento, e assim sucessivamente.